Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 198º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 20, o livro do profeta Isaías, capítulo 50, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 11, dos versículos 15 a 33. A minha recomendação para a sua vida é que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você pega o nosso kit de fé, o seu bloco de anotação, por favor, preste atenção nesta mensagem. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente agora. Esta semente, a palavra de Deus, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia na nossa comunidade, no nosso lar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 20. Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com os seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: Seja conforme a sua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou seu e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: Assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que dissessem: A sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo o que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: Que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu: Digam ao rei Ben-Hadad: Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: Preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Você viu toda esta grande multidão?
Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isto? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: se vierem tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vierem lutar, prendam-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães, e forme outro exército igual em número ao que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça, e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui.
Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: Vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: Com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: Visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: Por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: Este seu servo estava saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem, dizendo: Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: Esta é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou. Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: Assim diz o Senhor: porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 20, a exposição bíblica dos capítulos 1 a 12. Não sabemos quanto tempo durou o cerco de Samaria, mas Arã, Síria, no final trouxe a Acabe a posição de submissão. Primeiro, Ben-Hadad exigiu a riqueza e a família de Acabe e ele concordou. O rei sírio planejava manter a família de Acabe como refém apenas para ter certeza de que ele não voltaria atrás do acordo. E Acabe, em vez de convocar Elias, ou outro profeta, e buscar a ajuda do Senhor, rapidamente se rendeu. Exposição bíblica dos versículos 13 a 21. Em sua oposição a Ben-Hadad, Acabe não tinha em que se apoiar, mas Deus, em sua graça, enviou-lhe uma mensagem de esperança. O Senhor lhe daria a vitória. Deus não estava fazendo isso porque Acabe merecesse, mas porque queria honrar o próprio nome perante o rei inconstante de Israel e seu povo. Exposição bíblica dos versículos 22 a 30. Enquanto Acabe ouvia a mensagem de Deus, Ben-Hadad recebia a explicação de seus oficiais para a cachapante derrota de Arã. Eles estavam curando o orgulho ferido de seu rei e, ao mesmo tempo, protegendo a própria vida. Os líderes militares explicaram que a culpa não havia sido de seu grande exército, mas do terreno montanhoso. Argumentaram que os deuses dos arameus eram deuses das planícies, enquanto o Deus de Israel era o Deus das montanhas. Eles pensaram que, se mudasse a localização do combate, Arã teria a vitória. Compreendendo o versículo 23, o inimigo não só estava desafiando o povo do Senhor, mas também o próprio Deus. Era uma repetição da peleja no Monte Carmelo novamente, e o Senhor não a deixaria passar em branco, pois Ele é o Senhor de toda a terra. Então enviou outro homem de Deus para garantir a vitória a Acabe. O Senhor queria que Acabe, o exército de Israel e os homens de Arã soubessem que somente ele era Deus. Exposição bíblica dos versículos 31 a 43. Os oficiais de Ben-Hadad
Eram homens astutos e sabiam que valia a pena o risco de apelar ao orgulho de Acabe. Deus tinha dado vitória a Israel, mas Acabe levaria o crédito e reivindicaria os despojos. Com vestes adrajosas e uma atitude calculada de fraqueza, os oficiais tentaram mostrar uma humilde submissão a Acabe, enquanto ele esperava em seu carro, conforme versículo 33. É claro que Acabe gostou da honra que estava recebendo após a grande vitória, mas nem uma única vez deu a glória ao Senhor. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 20, trago o versículo 43. O homem que Acabe julgava agora se tornou o seu juiz e anunciou que, um dia, os arameus os matariam. No entanto, em vez de se arrepender e buscar o perdão do Senhor, Acabe foi para casa e ficou aborrecido como uma criança contrariada. Conforme capítulo 21, versículo 4. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os seus peixes cheirem mal. Pois não havendo água, morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco, o sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não me escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa. A traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz. Confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto: vocês se deitarão em tormentos. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 2. Como as pessoas poderiam dizer que foram esquecidas e abandonadas quando o Senhor é uma mãe compassiva, um guerreiro corajoso e um constante amante? Ele é fiel à sua palavra mesmo quando somos infiéis, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 13. Ele é fiel para castigar quando nos rebelamos, Hebreus 12, versículos 1 a 11, mas também para perdoar quando nos arrependemos e confessamos, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. A mensagem do servo para os gentios era uma mensagem de esperança e de bênção. Ele trataria de seu povo para que este, por sua vez, pudesse levar as bênçãos do Senhor aos gentios. A exposição bíblica dos versículos 4 a 11, nos dois primeiros cânticos do servo, conforme capítulo 42, versículos 1 a 7, capítulo 49, versículos 1 a 7,
encontramos indícios da oposição ao ministério do Messias. Neste terceiro cântico, porém, seu sofrimento é vividamente descrito quando chegarmos ao quarto cântico, conforme capítulo 52, versículos 12 ao capítulo 53, versículo 12. Veremos não só como ele sofreu, mas por que seu sofrimento foi necessário. Observe que, por 4 vezes nesta passagem, o servo usa o nome O Soberano, o Senhor, capítulo 50, versículos 4, versículo 5, versículo 7 e versículo 9. Senhor Adonai também pode ser traduzido por Senhor Deus, e não encontramos esse título em nenhuma outra parte dos cânticos do servo. O nome Senhor Adonai significa que Deus reivindica a obediência ilimitada de todos. Portanto, a ênfase aqui está na submissão do servo ao Senhor Deus em todas as áreas de sua vida e serviço. Compreendendo o versículo 4, a mente do servo estava submissa ao Senhor Deus para que ele pudesse descobrir quais eram sua obra e a sua vontade. Tudo o que Jesus disse e fez lhe foi ensinado por seu Pai, conforme João 5, versículos 19, versículo 30, capítulo 6, versículo 38 e capítulo 8, versículo 28. Ele orou ao Pai pedindo direção, João 11, versículo 42 e também Marcos 1, versículo 35. E meditou na palavra. O que Deus ensinou ao servo, este compartilhou com aqueles que precisavam de incentivo e ajuda. A devoção do filho fornece um bom exemplo aqui para todos os que sabem a importância de dedicar um tempo tranquilo à comunhão com o Senhor todos os dias. Compreendendo o versículo 5, a vontade do servo também estava rendida a Deus. Abriu os meus ouvidos. É a descrição de alguém que ouve a voz do mestre e obedece a ela. O povo a quem Isaías ministrou não estava disposto a ouvir, nem era obediente, conforme capítulo 1, versículo 19. Mas o servo fez a vontade do Senhor Deus. Isso não seria fácil, pois implicava entregar seu corpo a homens maus que zombaram dele, açoitaram-no, cuspiram em seu rosto e depois ainda o pregaram em uma cruz. Conforme Mateus 26, versículo 67, capítulo 27, versículos 26 e 30. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 50, com a exposição bíblica dos versículos 7 a 11. O servo fez tudo isso pela fé no Senhor Deus. Ele estava determinado a cumprir a vontade do Pai, ainda que isso significasse ir para a cruz, conforme Lucas 9, versículo 51, João 18, versículos 1 a 11. Pois ele sabia que o Senhor Deus iria ajudá-lo. O servo foi falsamente acusado, mas sabia que Deus iria justificá-lo e, por fim, envergonhar seus inimigos. Lembre-se de que, quando Jesus Cristo estava ministrando aqui na terra, teve de viver pela fé, assim como nós devemos fazer hoje. Ele não usou seus poderes divinos de modo egoísta em favor de si mesmo, mas confiou em Deus e dependeu do poder do Espírito. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 33. Jesus no templo. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus,
Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 11, dos versículos 15 a 33, trago a exposição bíblica dos versículos 15 a 19. Jesus purificou o templo durante sua primeira visita na Páscoa, conforme João 2, versículos 3 a 22. Mas os resultados foram temporários. Não demorou muito para que os líderes religiosos permitissem que os cambistas e os comerciantes voltassem. Os sacerdotes recebiam sua parte dos lucros e, afinal, este serviço era uma conveniência para os judeus que viajavam para adorar em Jerusalém. Compreendendo o versículo 15, Marcos, em particular, mencionou as pessoas que vendiam pombas. A pomba era um dos poucos sacrifícios que os pobres podiam pagar, conforme Levítico 14, versículo 22. Uma pomba foi o sacrifício que José e Maria trouxeram quando consagraram Jesus no templo. Lucas 2, versículo 24. Mas até os pobres eram vítimas dos comerciantes no templo, e isso, por si só, provavelmente entristeceu o Senhor Jesus, pois ele sempre foi sensível aos necessitados, conforme Marcos 12, versículos 41 a 44. Compreendendo o versículo 17, este mercado religioso foi criado no átrio dos gentios, o lugar onde os judeus deveriam se ocupar com obras missionárias sérias. Se um gentil visitasse o templo e visse o que os judeus estavam fazendo em nome do Deus verdadeiro, ele jamais iria querer acreditar no que eles ensinavam. Os judeus podiam não permitir ídolos de madeiras e de pedra em seu templo, mas havia idolatria lá da mesma maneira. O átrio dos gentios deveria ser um lugar de oração, mas era, em vez disso, um lugar onde havia exploração e ganância. Exposição bíblica dos versículos 27 a 28. Como guardiões oficiais da lei, os membros do Sinédrio tinham o direito e responsabilidade de investigar qualquer pessoa que alegasse ser enviada por Deus. E isso incluía Jesus, conforme Deuteronômio 18, versículos 15 a 22. No entanto, estes homens não tinham a mente aberta nem motivos sinceros. Eles não estavam buscando a verdade, procuravam antes evidências para usar com o intuito de incriminar Jesus, conforme Marcos 11, versículo 18. Só que Cristo sabia o que eles estavam fazendo, então ele rebateu a pergunta deles com outro questionamento, expondo toda a sua hipocrisia. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 11, dos versículos 15 a 33,
Com a exposição bíblica dos versículos 31 a 33, os líderes judeus foram pegos em um dilema que eles mesmos criaram. Eles não estavam perguntando o que é verdade ou o que é certo, mas o que é seguro. Esta sempre é a abordagem do hipócrita e de quem quer ganhar a multidão. Certamente, não era a abordagem de Jesus, conforme capítulo 12, versículo 14, nem de João Batista, conforme Mateus 11, versículo 7 a 10. O Salvador não se recusou à resposta à pergunta deles. Ele só se negou a aceitar e endossar a hipocrisia daqueles religiosos. Jesus não estava sendo evasivo, ele estava, isto sim, sendo honesto. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.